Outro tipo de classificação que a gente vai usar muito é a natureza da secreção, o tipo de secreção. Vejam essa imagem, é a microscopia eletrônica de transmissão. Vejam as diferenças morfológicas entre os dois tipos celulares. A célula serosa é uma célula que tem um formato triangular, ela tem um formato piramidal triangular, é a característica dela. Além disso, ela tem uma forte acidofilia no citoplasma apical. Ela é muito acidofílica. O núcleo, ele é redondo, cromatina frouxa. E no polo basal da célula, olha a quantidade de retículo endoplasmático rugoso que eu vejo na microscopia eletrônica. Como é que isso responde na microscopia de luz? Fica muito acidofílico. Lembra, retículo endoplasmático rugoso tem ribossomo. Ribossomo é RNA. RNA, o que é? Ácido ribonucleico. Então vai se corar por que corante? A hematoxilina. Então fica com uma forte basofilia no polo basal da célula. Tá? E o citoplasma apical é bem acidofílico. Isso é uma característica de célula serosa. Célula piramidal, núcleo redondo, cromatina frouxa. Cromatina frouxa, o que significa isso? Cromatina está o quê? Desespiralada. Significa o quê? Que está ocorrendo muita transcrição gênica, formando muito RNA. Veja a quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Significa que está tendo muita tradução de RNA para aminoácido proteína. Está se formando muita proteína. Então, significa o quê? Que o núcleo é redondo, cromatina frouxa. É uma célula muito ativa na síntese de proteína. Isso chama muita atenção para a gente. Citoplasma, ele é fortemente acidofílico. Por quê? Vejam a figura da microscopia eletrônica. Porque tem muitos grânulos cheios de secreção. E essa secreção, elas têm um caráter básico. Então, elas vão se corar por corante ácido, que é a eosina. Tá? Que proteínas que elas produzem? Enzimas. Tá? Isso é característico de células que produzem enzimas, não somente, mas principalmente enzimas. Tá? E a célula, por isso que é uma secreção, é uma célula serosa, porque ela tem uma secreção serosa. Aí tem aluno que escreve porque secreta cera. Gente, cera é uma secreção lipídica, para começar, não é proteica. E a célula serosa, ela produz proteína, ela produz enzimas e não cera. Por favor, cuidado com isso. E a célula mucosa? A célula mucosa, ela já tem um formato mais colunar, tá? Ela já tem um formato mais colunar. Núcleo achatado no polo basal. Citoplasma não se cora, fica transparente, fica branco. Porque essa célula mucosa vai produzir o quê? Mucinas. A célula caliciforme, lembra da célula caliciforme? Também produz mucina, mas é um outro tipo de mucina. Nós temos vários tipos de mucina na natureza, tá? Essa célula mucosa, então, ela vai produzir, entre aspas, muco, que são glicoproteínas neutras. Por isso que o citoplasma não se cora, porque está repleto de grânulos de secreção de mucina. Então, vocês vão ver que então tem a célula serosa, que produz enzimas, e tem as células mucosas, que eu vou dizer que produz muco, tá? Mas isso serve para todas as glândulas exócrinas? Gente, isso foi uma confusão até para mim, quando eu estava estudando, na época que vocês estão estudando, né, quando eu estava na faculdade. Foi muito difícil de eu compreender também, porque os livros não deixam claro. Então, eu vou dar outra dica para vocês. Essa classificação de serose e mucosa não serve para todas as glândulas exócrinas, não serve. Serve para que glândulas exócrinas? Glândulas salivares e pâncreas. E algumas outras glândulas, mas principalmente a gente vai usar muito isso para glândulas salivares e pâncreas. Tá? Então, não serve para qualquer glândula? Não. Para glândula uterina serve? Não. Para glândula gástrica serve? Não. Tá? Glândula intestinal? Não, não serve. Tá? Então, vai servir principalmente para as glândulas salivares e pâncreas. Então, por favor, cuidado. Tá? Aqui nessa imagem de microscopia de luz, que é o que vocês vão olhar na aula prática, vocês vão ver que as células mucosas, elas vão formar glândulas mucosas. E as células serosas vão formar glândulas serosas. O que significa isso?
As células mucosas, elas são células colunares, tá? Quando elas se organizam em forma de túbulos. Então, a glândula mucosa, em geral, são glândulas, em geral não, pode falar, são glândulas túbulo-mucosas. E as glândulas serosas são glândulas acinoserosas. Por quê? Lembra que eu falei, elas são células piramidais. As células piramidais é como se fossem pedaços de pizza. Quando elas vão se organizando, vão formando estruturas redondas. Então, são ácinos. Então, as células serosas se organizam em ácinos serosos, que são porção secretora em forma circular. E as células mucosas, como elas são copinhos, imagina, são colunares, coloca vários copinhos, vai formar um túbulo. Tá? Então, a classificação das glândulas mucosas é glândula exócrina túbulo mucosa. E a classificação da glândula serosa é glândula exócrina acinoserosa. Tá? E existem as glândulas exócrinas mistas, que vão ter tanto acinoserosos como túbulos mucosos. Quando vocês olham essa imagem, vocês vão falar, professora, mas eu estou vendo células mucosas em formato de ácino. Realmente, aqui na região central da figura, parece que que as células mucosas estão se organizando no ácino. Só que, gente, vocês têm que imaginar que isso é um corte. O que aconteceu? O túbulo foi cortado transversal, tá? Mas as células mucosas se organizam em túbulos. E a imagem mostra um corte transversal de um túbulo mucoso. Outra coisa que vocês vão ter que tomar muita atenção é o plano do corte. Porque o plano do corte vai dizer para você se é um corte longitudinal, se é um corte transversal, se é um corte oblíquo. Isso, ao longo do semestre, vocês vão se acostumando, vocês vão se adaptando com essa classificação, com esses cuidados que vocês vão ter que ter. Tá? Outro tipo de classificação que vocês vão ver é o modo que essa célula libera a sua secreção. É o modo de secreção, que podem ser de 3 tipos. O que é bom, uma dica que eu vou dar para vocês, uma notícia que eu vou dar para vocês, é que o modo de secreção, a maior parte, 90%, vou dizer assim, é merócrino. Então, isso facilita muito a vida de vocês. E a secreção merócrina vai servir tanto para glândulas exócrinas como para glândulas endócrinas, tá? Os outros 2 tipos, que é a secreção holócrina e apócrina, são exceções. Então, vai ficar fácil de vocês guardarem. Isso também nos livros não traz. Então, quando vocês estão lendo, é difícil fazer essa associação. Com o que eu estou falando para vocês, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Secreção holócrina é o modo que a célula secreta. Para que glândula que serve isso? Apenas para a glândula sebácea, que é glândula exócrina alveolar holócrina. Quando vocês virem essa classificação, glândula exócrina alveolar, o que é alveolar? É um ácino grande, tá? Então, são ácinos grandes, alveolar, holócrina. Vocês podem jurar de pé junto que eu estou falando de glândula sebácea. O que significa isso? Secreção holócrina. O que a glândula sebácea secreta? Sebo, realmente lipídio, né? É o sebo. Para que serve o sebo? Para lubrificar a pele, lubrificar o cabelo, né? Deixar o cabelo viçoso, deixar a pele protegida, brilhante, úmida, ajuda isso. Então, o que acontece? A célula da glândula sebácea, ela começa a acumular lipídio dentro dela. Acumula lipídio. E, num certo dado momento, ela começa a entrar em apoptose. O que é apoptose? É uma morte celular programada. Ela tem um tempo de vida. Tá? Antigamente se falava que os lipídios, a quantidade de lipídio fazia com que a célula morresse. Não é verdade. A célula tem um tempo de morrer, né? E isso é chamado morte programada. Então, é um tipo de morte programada chamada apoptose. Ela sofre apoptose. Então, a célula acumula muito gordura dentro dela, ela sofre apoptose e a célula, junto com a secreção, se destaca e é eliminada através do ducto para o meio externo, tá? Então,
O que é secreção holócrina? É liberada a secreção e a célula inteira. E isso só ocorre na glândula sebácea, tá? Secreção apócrina. Modo de secreção apócrino, secreção apócrina. Como é que se dá? Só ocorre aonde? Na glândula mamária e em algumas glândulas sudoríparas chamadas apócrinas, que ficam localizadas na axila, na virilha, tá? Porque a maior parte das glândulas sudoríparas do nosso corpo também é merócrina, tá? Eu já vou falar dela. Mas essas glândulas sudoríparas localizadas na axila e localizadas na virilha, elas são do tipo apócrina, e as glândulas mamárias, tá? Como é que se dá essa secreção? A célula começa a acumular a secreção dentro dela e na hora que vai ser eliminada a secreção, ocorre um estrangulamento da porção apical da célula e sai a secreção junto com parte do citoplasma apical. Né? A porção apical da célula é eliminada junto com a secreção. Só a porção apical, a célula não morre, tá? Isso se dá quando? Na produção do leite, tá? Das glândulas mamárias e na eliminação da glândula sudorípara apócrina. Essa secreção apócrina da glândula sudorípara tem cheiro, por isso que nós temos um cheiro mais forte? Não, ela não tem cheiro, ela é inodora. Mas o que acontece? Sai uma grande quantidade de proteína. E isso é ótimo para a colonização de bactérias. Então, se não ocorrer uma higienização adequada, daí as bactérias colonizam e dá aquele odor característico. Ah, professora, mas todo mundo tem cheiro. É verdade, por isso que nós temos que tomar banho, né? É necessário tomar banho para estar eliminando essa secreção junto com as bactérias. Existem também produtos que nos ajudam, desodorantes, sabonetes específicos que nos ajudam. E tem pessoas que têm um cheiro mais característico. Tem algum problema? Não, às vezes até um fator hormonal. Secreta mais, produz mais, então acaba colonizando mais bactérias. Mas existem dermatologistas que você vai e dão produtos específicos que acabam com esse problema. Então é só procurar ajuda. Não tem problema nenhum, não vai causar mal nenhum, é só para poder ficar mais adequado dentro da comunidade, tá? E a secreção merócrina? A secreção merócrina significa que é liberado apenas o conteúdo, sem perda nenhuma da célula. Então, a célula libera apenas o seu conteúdo de produto, o seu produto, e não tem perda nenhuma para a célula. Olha que interessante, a maior parte das glândulas liberam dessa forma chamada secreção merócrina, inclusive as glândulas endócrinas, ok? Então, a glândula mamária e a glândula sudorípara apócrina tem essa secreção apócrina, a glândula sebácea tem a secreção holócrina e as demais glândulas todas são do tipo merócrina, ok? E agora, a glândula endócrina. Outra coisa, notícia boa também. 99% das glândulas endócrinas são do tipo cordonal. E apenas uma glândula endócrina é do tipo folicular, ou antigamente chamada vesicular. Mas o mais correto é falar folicular, que é a glândula tireoide. E eu vou explicar o porquê. Então, o que é uma glândula endócrina cordonal? As células secretoras é como se formasse um cordão de pérolas. E elas vão se enrolando entre os capilares sanguíneos, formando então essa glândula endócrina tipo cordonal. Isso serve para hipófise, para adrenal, para a ilhota pancreática do pâncreas, que é a porção endócrina do pâncreas, por exemplo, tá? Então, a gente consegue ver tanto nas ilhotas pancreáticas, que é a porção endócrina do pâncreas, que eu consigo ver as células entremeadas com capilares sanguíneos, como no caso da imagem ao lado, que é a glândula adrenal, que eu vejo cordões de células. Não dá para ver aqui direito os capilares sanguíneos, mas vocês imaginam que os cordões de células são sempre intercalados com capilares sanguíneos. Então, a célula produz a secreção e elimina para o sangue, produz a secreção e elimina para o sangue, tá?
Tanto as ilhotas pancreáticas, adrenal, hipófise, elas são reguladas com o quê? Por hormônios. Então, os próprios hormônios de outras glândulas vão influenciar a produção dos hormônios por essas glândulas. Mas isso fica no capítulo do sistema endócrino. E a glândula endócrina tipo folicular? Por que ela é o único tipo, a tireoide é o único tipo que tem essa classificação? Ela é diferente. Por quê? O que significa folículo? Folículo, gente, é como se fosse uma bexiga. Tá? Então, cheia, uma bexiga cheia, vamos imaginar. Então, a bexiga seria o epitélio folicular, o epitélio glandular, digamos assim. Dentro, o ar ocupado pela bexiga vai estar sendo ocupado na tireoide por uma substância chamada pré-hormônio, que é a tireoglobulina, que a gente chama, em HE, a gente vai ver uma substância rosa, bem acidofílica, chamada coloide. E por fora estariam os capilares sanguíneos. Mas o que significa isso? Então, formam estruturas que são formadas por epitélio folicular, que é a porção endócrina, e dentro fica armazenado uma substância gelatinosa, que é o pré-hormônio. Por que a glândula tireoide ela tem que armazenar um pré-hormônio? Aí vocês têm que ver um pouquinho a estrutura química do T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos. Vocês vão ver que os hormônios tiroidianos, eles têm iodo na sua composição. O T3 tem 3 moléculas de iodo e o T4 tem 4 moléculas de iodo. O que significa isso? Que são dependentes de iodo. Ah, professora, mas isso é fácil, é só comer sal, tem iodo na natureza, tem sal, o sal é iodado. É mesmo? Não é. O sal no nosso país é iodado porque o governo manda iodar, né? Fazer iodação, né? Mas o sal naturalmente não tem iodo. Onde que vai estar o iodo? Em alimentos que a gente consome. Quais são eles? Frutos do mar, peixes, hortaliças escuras, verdes escuras, né? Vai ter iodo. Isso hoje também é fácil, professora, mas comer peixe é fácil, comer frutos do mar é fácil, comer folhas verde escura é fácil. Hoje, né, gente? Mas imagine isso há milênios de anos atrás, lá na era pré-histórica, vamos imaginar assim. Gente, os primatas, né, os homens primatas daquela época eram nômades. Eles não tinham fogo, não tinham sistema de agricultura, não tinham nada. Então, quando eles estavam no ambiente, eles comiam o peixe, o fruto do mar, ou a verdura, acabava, eles iam embora buscando outra região, eles eram nômades. E eles podiam, dessa forma o organismo conseguiu, ter uma reserva de iodo. Quanto tempo essa reserva sobrevive? Até 3 meses sem consumo de iodo. Então isso foi um mecanismo de defesa numa época que não tinha essa fartura de iodo que tem hoje. Aliás, hoje tem até mais iodo do que a gente precisa. Que daí acaba promovendo outros problemas, como esse grande quantidade de hipotireoidismo que nós temos, né? Uma das teses para isso é o excesso de iodo que a gente está consumindo também, principalmente produtos industrializados, né? Mas antigamente isso não tinha. Então, quando eles iam procurar novos lugares com oferta de alimento, com riqueza de alimentos, eles ficavam tempos sem consumir esses alimentos ricos em iodo. E vocês sabem que o T3 e o T4 é fundamental para o metabolismo celular. Se a gente não tiver T3 e T4 nas condições adequadas, nas concentrações adequadas, a gente morre. Porque o T3 e o T4 é fundamental para o metabolismo celular de todas as células do nosso organismo. Tá bom? Então, essa foi o mecanismo que o organismo teve de conseguir armazenar o iodo na forma de pré-hormônio. O que é esse pré-hormônio? É uma molécula enorme que tem vários radicais de iodo e na hora que é necessário, que é estimulada as células da tireoide, elas pegam um pouco do pré-hormônio, elas quebram esse pré-hormônio, liberando T3 e T4 na circulação sanguínea. Tá? Então, por isso que a glândula endócrina da tireoide é o único tipo que é folicular, porque ela consegue fazer o armazenamento do iodo. Eu acredito que se continuar com essa oferta de iodo, com essa facilidade de iodo, de repente, daqui a milênios de anos para frente, não vai existir mais essa glândula desse formato. Também vai ter uma modificação, tá bom? E aqui a gente termina, então, o capítulo de glândulas de epitélio glandular.